Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa do Grupo Equation que visa valorizar a formação em engenharia. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. E hoje, Emerson, estamos aqui com um convidado especial. São mais de 30 anos de carreira aí, só que ele aparenta, na verdade, ter 10, 15 anos de carreira, porque ele é jovem, né? É quase 30 anos de idade. Começou com 10 anos de idade, não é possível. Ele que trabalhou aí na parte de obra, né? Começou como técnico de edificações, só que já foi empreender logo muito cedo, com 20 e poucos anos de idade. E aí ele estava muito focado na parte de execução de manutenção predial, né? Só que aí depois dos 10 anos aí atuando nessa área, ele foi pioneiro na região em montar uma empresa de consultoria para esse ramo, tá? Onde ele vai atuar com perícias, com permeabilização, com laudos, né? E também com toda essa parte de manutenção predial. E aí estou convidando aí Luiz Fernando. Muito prazer, meu amigo, contar aqui contigo hoje. Olá, prazer é meu. Grande satisfação estar aqui. Eu sou um grande defensor de tudo que desenvolve, de tudo que gera informação na engenharia, na boa engenharia. Levo ela no braço, inclusive, né? Isso é uma tatuagem da engenharia mesmo? Tatuagem da engenharia. É a minha vida, né? Então, o meu ganha-pão... Já homenageei minhas filhas em algum lugar, né? Minha esposa aqui na perna. Aí a engenharia é de maior destaque, que é meu ganha-pão. É uma engrenagem? O que seria? É o símbolo. Isso aqui é o símbolo da engenharia. É verdade. A pessoa que tem tatuado em engenharia tá no lugar certo aqui no Grupo Equation. E só complementando aí a ótima introdução que o Paulo falou. Além disso, o Luiz também tá no CREA. E já disse aqui, né? Que deu aula em todos os estados do Brasil, menos o Ceará. Eu queria começar com um pouco sobre isso, Luiz. A engenharia para você nasce já na engenharia? Você tem alguma inspiração por parte familiar? Então, eu cresci ouvindo dizer, meu pai e minha mãe, que eu ia ser engenheiro. Eu não sabia nem direito o que era isso. E aí depois eu descobri que o meu pai é um frustrado, ele é contador e ele queria ser engenheiro. E aí eu acho que ele jogou essa frustração em mim e ele dizia, esse menino vai ser engenheiro, esse menino vai ser engenheiro. E acabei absorvendo essa ideia, não sabia nem o que era, né? E aí sempre quis fazer, tanto que depois da 8ª série, eu com 13 anos entrei no curso técnico de edificações, bem consciente, bem querendo, né? E graças a Deus, mesmo sem eu saber o que era, eu fui enveredando por essa área e hoje, né, como mostra a tatuagem no meu braço, eu sou engenheiro e eu tenho muita felicidade em ser engenheiro. Não vou dizer orgulho, porque às vezes pode dar uma ideia pejorativa, mas eu tenho muita felicidade. Eu acordo feliz para fazer engenharia. Isso é legal, né? Assim, eu acho que a gente poderia encerrar aqui. Que a nossa pergunta, inclusive, final, toda vez é essa, né? Mas vamos contar um pouco dessa trajetória para entender por que desse orgulho todo, por que dessa felicidade toda em ser engenheiro. A gente estava conversando nos bastidores. Você falou que, apesar de seu pai já direcionar no sentido da engenharia, você também fez curso técnico, não foi isso? Isso. Fiz curso técnico já pensando na engenharia. Na época eu não tinha noção disso. Até reconheço que não é a razão de ser do curso técnico. O curso técnico, no fundo, ele existe para dar uma profissão e muito a lógica dele é que a pessoa não siga na engenharia. Mas eu vou ter que dizer, é formidável você fazer engenharia depois de ter feito o curso técnico, né? Porque o proveito que você tira é absurdo. E aproveitando até aí, né, Luiz, como o Paulo citou, tá com 30 anos de carreira. Hoje, você acha que continua valendo a pena a pessoa que entra na engenharia fazer o curso técnico? Você acha que ainda hoje faz a diferença? O problema é que nessa idade, eu dei sorte, tá? Mas é porque nessa idade, muita gente... É difícil você decidir o que você quer para sua vida, né? O curso técnico é muito novo. Então, é um tiro no escuro. Se for para ser engenheiro, não tenha dúvida. O problema é que eu tenho amigos da Escola Técnica que virou jornalista, eu tenho amigos da minha sala da Escola Técnica de Edificações que virou médico, né, que muito cedo decidiu pelo curso técnico. A minha irmã, por exemplo, ela fez um curso técnico, hoje ela não tem nada a ver com o curso técnico que ela faz, mas se eu pudesse prever
que eu ia trabalhar com engenharia, amando engenharia, não tenha dúvida. É o melhor caminho a seguir. É engraçado porque a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que tiveram carreira, né? E teve técnico em eletromecânica, em eletrotécnica, eletrônica, e vários comentaram justamente isso, que foi um grande diferencial para iniciar a vida, por quê? E aí eu não tive isso, né? Acho que tu também não, Também né? não, também não. E aí quando eu comecei a trabalhar, até com estágio e depois em campo, eu tinha aquela falta de percepção da prática. Que provavelmente o curso técnico ensina muito a prática, que a gente vem de uma universidade, inclusive federal, por exemplo, que é muito teoria. E aí o cara que estava como técnico, ele já estava na frente a mim, em relação a mim, em relação ao trabalho, porque ele já tinha um conhecimento, já aplicava. Eu não, eu tinha que pedir auxílio a ele e a outras pessoas e meio que eu ficava um pouco para trás, né? E eu vejo que isso realmente foi um diferencial para a tua vida no início, né? Foi. Eu digo que eu tive sorte porque eu gostei e continuei, mas se a gente pensar por uma certa lógica, até quem não gosta e desiste é bom. É bom desistir quando é técnico e quando desistir depois de formar engenheiro. Então, se a pessoa descobrir que não gosta de engenharia ou que não dá para engenharia depois, mas essa questão da prática é muito relevante. Eu, com 16 anos, eu estava em canteiro de obra, estagiando. Né? Então, eu entrei com 15, que o meu ensino médio foi o curso técnico, aquele que dura 4 anos e você faz tanto médio como profissional ao mesmo tempo. E aí, com 16 anos, eu estava começando a ir para canteiro de obra. Então, é muito diferente. É muito relevante. E você iniciou a jornada também de trabalho muito cedo, né? Também. Porque assim que eu me formei em escola técnica, na época os técnicos eram associados ao CREA. Hoje não, eles têm um conselho deles de técnico. E aí eu tirei meu CREA. E aí eu também montei uma empresa para fazer manutenção, permeabilização, serviços que eram da atribuição do técnico de edificações. E tu já tinha essa, entre aspas, esse registro profissional, né? Aí começasse a trabalhar onde? Você disse que começou a carreira logo depois de acabar o curso técnico, mas foi em qual empresa? Então, eu passei um tempo estagiando em algumas áreas diferentes, mas meu primeiro emprego, carteira assinada, foi numa construtora grande, nacional, que quem é da época sabe, a Encol. Né? Eu era um prestador, eu era estagiário de uma prestadora de serviço. Aí o diretor da Encol me chamou, me oferecendo um emprego. Ele falou, você já é técnico? Eu digo, sou. Ele disse, por que você está estagiário ainda nessa empresa? Eu digo, sei lá, por que eu estou como estagiário ainda? Não era para ser. Eu digo, não, você quer um emprego aqui e tal? Eu disse, quero, claro. E aí, meu primeiro emprego foi técnico de edificações na Encol, que é uma empresa... tem seus defeitos, né? Tanto que ela quebrou, do ponto de vista administrativo, se questiona algumas coisas, mas tecnicamente, até hoje, tem coisas que a Encol faz hoje que ainda está anos-luz na frente do que se faz hoje. Né? E aí foi uma escola tremenda para mim. E aí, a partir daí... Era uma incorporadora, construção de prédio. Nacional, prédio residencial. Tinha empresarial também, mas em Recife ela só chegou a fazer residencial. E você? Edificação vertical. Médio padrão, alto. Médio para alto. Tem alguns prédios mais altos, mas ela foca mais no médio. Ela não faz, ela tinha também os estudos dela lá, né? Então ela não valia a pena para ela fazer prédios, apartamentos de 200, 250 metros, e aí acabava não sendo um alto padrão. Era bom padrão de acabamento, mas eram de valores menores, porque eram apartamentos normalmente 80, 90, 100 metros. É difícil, existe em Recife, mas é difícil você ter maior que isso. Deixa eu te perguntar, Luiz. Você disse que logo que acaba o curso técnico, você começa nesse emprego. Também, em paralelo, tu já começa a fazer engenharia ou ainda tem um tempo de gap? Sim, eu começo a fazer engenharia, tanto que eu corri da Federal, porque a Federal não tinha noite. Eu me lembro que eu passei na primeira fase da Federal, aí depois foi a Poli, que é onde eu estudei, né, a UPE. Aí lá era uma fase única, né, não sei se ainda é. Passei na Poli e nem fui fazer a segunda fase da Federal, porque não me interessava em absoluto, porque eu queria estudar de noite para poder trabalhar de dia, né? E foi o que aconteceu. Eu passei na Politécnica à noite. Só ia comentar, né, que você começou a trabalhar e tá na faculdade também, né? Como é que foi lidar isso no início da jornada? Então, foi bem difícil, foi bem complicado, porque tem um outro fator ainda aí que talvez seja o mais complicado de todos, né? Eu casei muito cedo.
Então eu não só tinha engenharia e o trabalho, eu tinha família, né? E com 23 anos eu tinha essas três coisas, né? 24 anos. E aí ralei, né? Muito, fazia uma universidade que não é simples, como você falou, né? Só por ser engenharia, e Escola Politécnica também é uma universidade renomada. E aí não deu outra. Com 5 anos de curso, quando eu deveria estar me formando, quando meus amigos estavam se formando, eu tinha pago 30% dos créditos. E aí resolvi dar uma parada, abandonei a Universidade de Engenharia. E mesmo assim, hoje você trabalha na área. Isso, porque com o tempo eu fui evoluindo nos meus trabalhos e aquilo que eu podia fazer como técnico, eu não podia mais, né? Eu comecei a abarcar outras áreas que eu precisava ser engenheiro e também precisava do título de engenheiro e queria mais conhecimento como engenheiro, que não era só a burocracia do título. E aí, 5 anos depois de abandonar, eu fui voltar. Só que aí eu descobri uma coisa chamada ser jubilado. Porque eu não tranquei, né? Eu saí, abandonei. Não preciso desse curso, não. Mas não depois... quer dizer que o jubilamento existe de fato. Existe de fato. A gente acha que é só ter Existe. E aí você veio 5 anos, saí, depois de 5 anos voltei. Tive que fazer vestibular de novo. Por sorte, passei no vestibular, que também não é tão simples depois de velho. Imagina, eu deixava filho em casa para ir eu fiz um cursinho vestibular 6 meses antes para poder me lembrar algumas coisas. Eu me lembro eu velho, trabalhando, né? E aí, mas passei, voltei, aí sim, aí eu peguei o curso, priorizei o curso e consegui me formar, graças a Deus, e foi muito bom. E na verdade, essa confusão acabou sendo uma das coisas a quais eu mais sou grato na vida. Porque eu fiz a boa parte do curso do profissional mais maduro. Né? Os meus coleguinhas de classe iam comer churrasquinho, jogar dominó, eu ia trabalhar, eu ia na biblioteca. O professor faltou, né? Eu ia para a biblioteca trabalhar, tinha um notebook, né? E os outros iam fazer as coisas dele e tal. E aí eu creio que eu tirei um bom proveito no curso, um pouco acima da média. Tanto por ser técnico, como a gente falou, como por estar mais maduro também. Você foi a primeira pessoa que passou por aqui que desistiu em algum momento da engenharia e voltou. E todo mundo tem aquele sentimento de quase desistir, né? Desistir do curso, né? Porque como eu tinha uma empresa na área de engenharia, eu não desisti da engenharia. Desistiu do curso. Eu achei que eu não ia dar conta do curso. E ao mesmo tempo é a pessoa que tem uma tatuagem da engenharia no corpo. Essa tatuagem veio durante o... Não, a tatuagem é recente. Essa tatuagem deve ter 1 ano, mais ou menos. Então é uma composição de todas as coisas, da universidade, do trabalho, de tudo, né? Isso. E você disse muito bem que aproveitou muito a faculdade, aproveitou muito a universidade, tudo que é o que o ensino dá. E de fato, quando você faz a universidade muito jovem, querendo ou não, a gente é imaturo, então às vezes aquela disciplina que a gente não tem tanto gosto, a gente não dá a dedicação que depois lá na frente a gente verifica, pô, se eu tivesse estudado melhor lá, talvez tivesse dado mais certo. E o que é que isso impactou de forma real no teu trabalho já? Porque você tinha empresa no momento, né? E o que é que impactou de verdade? Que você disse, pô, depois dessa passagem de 5 anos, foi parte técnica, foi parte de relacional, o que é que melhorou quando você finalizou? Então, eu na verdade, eu fiz 2/3 do curso mais velho um pouco, né? Do que a média de quem faz engenharia. Lógico que tem gente que faz também, mas pelo menos do que a média. É chamado engenheiro de formação tardia, né? E com isso eu conseguia sugar. A Escola Politécnica ela tem muito bons professores. Né? Não conheço, não estou dizendo que os outros não têm, mas eu conheço onde eu estudei. E aí eu conseguia sugar. Eu tinha um problema no dia anterior, no outro dia eu estava conversando com um professor. Não estava falando de uma teoria, não estava falando de influência da lua cheia na menstruação da ratazana branca. Não, eu estava falando de um caso prático, real. E aí o professor também gostava de bater papo comigo. E aí foi uma consultoria 0800, né? Que durou aí 3 anos, né? E durante esse período tu estava na tua empresa? Estava na minha empresa. E a empresa...
o porte da empresa, Luiz, como é que era? O que é que vocês faziam exatamente? Eu trabalhava exatamente na área que eu trabalho hoje, só com execução. Eu fazia impermeabilização, eu fazia manutenção de fachada. Eu tinha um sócio, na verdade era uma empresa de Salvador, que abriu aqui, a empresa não era minha, os direitos dela, o nome inclusive era idêntico ao de Salvador, e esse cidadão ele me conheceu quando eu estava na Encol, e eu saí da Encol, eu pedi demissão da Encol, porque ele me chamou para abrir essa empresa. E aí a gente começou a fazer impermeabilização, recuperação de estrutura, todas as áreas técnicas que eu trabalho hoje, só que hoje eu trabalho com consultoria. E antes eu trabalhava na execução, que também foi muita sorte. Eu tive algumas sortes na vida, porque aí eu executando, né, eu apanhando na execução, eu vendo as concorrências desleais, por exemplo, por falta de uma consultoria, o quanto o meu cliente sofria, o quanto eu sofria. E aí hoje, que é basicamente patologia das construções, impermeabilização, revestimento e patologia das estruturas. Impermeabilização a gente verifica muito, dá muito problema, né? Então, assim, você disse que estava nessa área da construção em si. Tinha muita dor de cabeça? Como é que era? Tinha muita dor de cabeça. A impermeabilização, ela não tem o valor que ela deveria ter. A começar por não ter uma cadeira na universidade. Tem gente que diz, não, mas não dá. Eu digo, como não dá? Eu paguei Portos 1 e Portos 2. Com todo respeito, tem nada contra Portos. Mas, na minha experiência, é muito mais importante do que Portos 2, pelo menos, que tivesse impermeabilização 1. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem dados estatísticos, científicos, né, de que as maiores manifestações patológicas são provenientes de água. Ou diretamente ou indiretamente. Você fala, corrosão. Corrosão tem por causa de umidade. Reação álcool agregado nas fundações. Se não fosse água, também não tinha. Eflorescência, lixiviação. Então, a maioria das manifestações patológicas, ela vem da umidade. Você não estuda, né, e não dá valor. O cara contrata por preço e aí é um problema. É um problema sério. Está melhorando um pouco essa conscientização. Mas eu diria que um dos maiores paradoxos da construção civil é isso. É a impermeabilização, a água ser o maior problema e ser uma das coisas menos valorizadas, desde a academia até nas contratações na prática. E, assim, eu trabalhei muito com projetos elétricos e eu via isso também, né? Não sei se é a cultura do Brasil, de a gente ir muito por preço e menos técnico, né? Você acha que isso realmente foi um desafio da área de, o condomínio tal, aí vem concorrente que não domina muito bem do assunto, aí ele abaixa o preço para ficar só para conseguir aquele serviço versus o cara que, se fosse tecnicamente falando, ambos igual, ele abaixou, beleza, porque era competitividade, né? Mas Sim. Provavelmente vem esse desafio também da informação que o cara não tem, por isso que ele abaixou, né? Existe alguns profissionais, assim, eu digo profissionais até... Hoje eu espero que não exista mais, mas na época, há 20 anos atrás, quando eu fazia serviço de impermeabilização, profissionais assim, de nível, né? Um gerente de uma construtora já me dizia na minha cara que se o cara caiar a laje e der garantia, ele não quer nem saber o que o cara tá botando. Ele quer a garantia do cara, né? E a garantia dele é 5 anos, as suas 5 anos eu vou fazer com ele, né? Isso é um problema, porque chega a ser uma ignorância. Mas pelo menos ele está ciente de que ele está contratando uma porcaria e está tentando se garantir na parte jurídica. O problema é que quando você não conhece do assunto, que é o caso da impermeabilização, tem gente que, por exemplo, né, na engenharia de forma geral, você precisa dominar. Se você não domina, você contrata quem domina. Isso é o grande nicho de mercado, inclusive, porque quando as pessoas começarem a entender que quando ela não dominar um assunto, ela precisa contratar quem domina e que ela não vai ter prejuízo por causa disso, que isso é um investimento, não é um custo, vai resolver metade dos problemas. Aí, manta asfáltica. Aí o cara fala, não, eu especifiquei manta asfáltica 3 milímetros. Não fez nada. Existem vários tipos de manta asfáltica 3 milímetros, por exemplo, só dando um exemplo porque a gente está falando de impermeabilização. Só uma analogia. Todas elas previstas em norma. Existe manta asfáltica 3 milímetros que eu pego isso aqui, ela, e rasgo aqui, ó, na sua frente. E tá na norma. Ela é normalizada. E existe manta asfáltica 3 milímetros que se pegar eu e você, tu puxar de um lado, eu puxar de outro, a gente não vai rasgar.
Agora, se o cara só especifica manta asfáltica 3 milímetros, ela vai durar 5 anos, é estanque, essas duas, uma é igualmente estanque à outra, só que essa aqui vai durar 5 anos, essa aqui vai durar 20. E a norma manda durar 20. Diga-se de passagem, não estou falando de garantia, estou falando de vida útil. E aí esse desconhecimento faz com que o cara queira comparar o preço dessa com essa, nunca vai fechar a conta. Então tem muito essa questão, né? E esse é um problema. Tem essa questão de preço, de serviço, e tem a questão de preço de material também, Sim. né? Então, você acha que uma das barreiras que você tinha, que existe, na verdade, para entregar um bom trabalho, é realmente as pessoas enxergarem que ter um bom material na obra faz a diferença no longo prazo? O problema é que a construtora, sem querer falar mal de construtora, mas infelizmente já falando, ela constrói para os outros. Então, para ela, talvez seja interessante, nesse exemplo que eu dei, comprar de 5. 5 anos ali, resolve. Apesar de que ela tem responsabilidade de 20, não foge a responsabilidade. Mas como a garantia legal é de 5, ela pode... Agora, para quem faz para si mesmo, pode ter essa visão. Daí é que eu comecei a fazer consultoria em condomínio. Porque o condomínio ele faz para ele. Aí o condomínio me pede um laudo, depois me pede um termo de referência para ele poder fazer cotação. E aí eu digo, ó, você tem essa opção e você tem essa. Essa tem essa e essa vantagem, funciona, tal, mas tem essas desvantagens. Essa, eu digo nem manta com manta, eu digo às vezes você comparar manta com membrana de poliuretano, às vezes você comparar um revestimento de porcelanato com cerâmico, você comparar fazer uma recuperação estrutural com grout industrializado ou com grout moldado em obra. É possível fazer com grout moldado em obra recuperação estrutural? Mas tem uma série de desvantagens. E aí o síndico, o administrador, o que vai fazer para ele, que não vai fazer para vender, só para se livrar dos 5 anos de garantia, aí ele te escuta, ele, opa, peraí, me explica essa história aí. Por isso que esse mercado tem crescido, de consultoria, que é o meu mercado prioritário, não é o único, mas é o meu mercado prioritário de engenharia condominial, porque o cara quer o melhor para ele não quer só que dure 5 anos. Durar 5 anos é o basicão do basicão. Foram quantos anos que você estava nessa empresa porque, pelo que eu entendi, você era sócio, mas um sócio minoritário, no caso. Ela já existia. Foram 10 anos executando. 10 anos executando. E aí você enxergou o mercado, tá faltando alguém na parte de consultoria para o cliente, no caso. E muita gente me desanimou, né? Disse que não ia dar certo. Isso não existe, ninguém vai pagar por... Quem é que vai pagar? Eu digo, paga. Porque eu via as broncas acontecendo. Eu via os síndicos arrependidos, né? Eu via as pessoas arrependidas de não ter tido a informação antes. Mas se eu soubesse que tinha essa opção e essa, eu teria contratado essa, né? O cara não sabia. E aí eu passei 10 executando, estamos aí com... Minha empresa tem 21 anos, CNPJ, 20 nessa parte de consultoria. Só que dessas 20 de consultoria, os 5 ralando muito para tentar convencer. Aí de 15 para cá as coisas vêm fluindo mais naturalmente, porque é contra fatos não há argumentos. E eu acho que você trouxe um ponto importante, né? Que o cara não sabia e se arrependeu. E aí você pega uma área que é condominial, que geralmente o síndico, sei lá, 80% não deve ser engenheiro civil. Ou seja, deve ser outras profissões, médico, administrador, engenheiro de outra área, etc. E o cara não está muito por cima desse assunto, né? E aí acho que isso também impactou pelo desconhecimento do cara, né? E aí você conseguir dar consultoria foi até melhor para direcionar, né? Sim, eu já teve algumas vezes, não é... Não porque eu seja genial, não, é porque o serviço é importante, né? Eu que sou bom. Mas já teve várias vezes, não foi uma nem duas, não, de pessoas chegarem para mim. Hoje em dia está mais comum ter esse serviço. Mas no começo, há 10 anos atrás, era muito comum as pessoas chegarem, rapaz, quando eu chegava e fazia um laudo, aí apresentava numa assembleia, o cara chegava para mim, cara, obrigado. Eu não sabia que existia esse tipo de serviço. Se eu soubesse que existia esse tipo de serviço, eu já tinha contratado há muito tempo, né? Então, assim, e tem a ver, inclusive, começamos aí no início um murmurinho de, por que você é tão feliz? Pô, eu sou feliz porque eu sirvo a sociedade, eu fiz esse juramento quando eu me formei,
E não tem nada mais prazeroso pra mim do que ver um cara... Tu sentir que tu tá salvando o cara de uma bomba, né? E isso ter sido através da consultoria. E várias pessoas chegavam... Hoje é mais raro, realmente. Mas chegavam e diziam, rapaz, obrigado. Muito obrigado. Eu não sabia que existia esse tipo de serviço. Eu vou pegar até um pouco antes, né? Quando tu estava executando. Pelo que eu vi da tua carreira, tu saiu lá da Encol, né? Isso. E aí na Encol tu aprendeu bastante porque teve várias tecnologias novas, né? Que você comentou que teve. Isso já foi um começo que tu começou a aprender a executar na época que tu topou esse desafio com o cara da Bahia? Sim, aprendi muito de execução. Porque assim, eu entendo que a melhor forma de você aprender como fazer é pegar os exemplos de que deu errado e vice-versa. Até a melhor forma de você ensinar a patologia também é pegar a receita do bolo de como é fazer certo. Na Encol eu comecei a ver, a Encol ela era inovadora em muitas coisas. Por e exemplo, ela diz o quê? Tecnologias de forma geral, revestimento, como eu falei ali, você não chapiscar. Foi ela que, a área interna de edifícios, ninguém fazia isso, ela começou a provar. Na estrutura não, mas na parte de alvenaria que você poderia não chapiscar e ter um desempenho de aderência ainda melhor do que se tivesse chapiscado, por vários motivos técnicos que não vem ao caso. Contrapiso zero, ela provou que você podia fazer uma laje já com acabamento e botar a cerâmica direto em cima da laje. Para que fazer um contrapiso? Tu faz uma laje toda irregular, o tradicional, o que o meu tataravô fazia. Faz uma laje toda irregular, aí depois vem e faz o contrapiso. Ela tinha um sistema contrapiso zero. Ela tinha um sistema porta pronta. O que a galera fazia antes? Ia lá, botava a moldura, esperava vários dias para... Aí o marceneiro ia lá, ia montando a porta, botava a fechadura no lugar, a porta no lugar, botava a dobradiça. Porta pronta em Encol. O cara fazia a porta no 100, que eles chamavam, que era o núcleo de produtividade. A porta vinha, ele botava uma espuma expansiva, colocava no lugar. Que hoje é bem comum, mas na época ninguém ela que inventou, entendeu? Uhum. Coisas básicas. Kit de instalação. Eu estagiei muito, meus primeiros estágios foi na área de instalação. E aí o encanador pegava um joelho, botava, chamava o ajudante, pegava um pedaço de cano, media, serrava. Aí serrou errado, pega outro, serra de novo. Aí botava uma junção, e ia fazendo a instalação. Na Encol, fazia isso no 100 e o kit saía pronto. O cara chegava e fazia todos aqueles ralos, bacia, ele só chumbava e tirava. Então, assim, ela era muito inovadora. E aí ela me mordeu com esse bichinho, né? De não ficar acomodado. Então, para mim, eu só gosto tanto de engenharia assim, porque eu fui desafiado a fazer diferente, né? E sou grato a muitas coisas, e uma delas é a Encol, outra delas é curso técnico, outra delas é ter feito o curso velho, ter desistido do curso depois de ter voltado, enfim, isso tudo me ajudou bastante. E eu pergunto também, para complementar, que tu saiu da Encol, tu tinha quantos anos na época? Eu saí da Encol em 93, 19 e aí, anos. Tu topou empreender com 19 anos, mesmo que seja uma empresa de um outro terceiro, mas você ia tocar toda a operação aqui. Ele era de Salvador, região. Ele vinha de vez em quando. Exato. Como é que foi? Tão jovem. Porque, na verdade, antes de entrar na Encol, aquele cara que eu te falei, o diretor da Encol, me lembro o nome dele até hoje, Modestino Carneiro. Ele era o diretorzão da Encol aqui na época. Foi ele que me chamou no escritório dele. Não foi à toa que ele me chamou. Porque eu era estagiário, mas eu fazia tudo por uma empresa que prestava serviço para a Encol. É o famoso escraviário, né? Mas eu também sou muito grato por isso. Foi muita sorte eu ter sido escravo nesse tempo. E aí eu já tinha esse costume de tocar tudo, né? Nunca tive medo de trabalhar. Ou seja, você já empreendeu na própria Encol, pros outros, e depois veio a oportunidade, tu foi topou. Eu só fiz o que eu fazia antes da Encol para mim mesmo. Na Encol não, na Encol era uma empresa gigante, então tu queria uma Xerox, tu pedia, né? Todo mundo fazendo. Agora, antes eu fazia pros outros, depois eu só fui fazer para mim o que eu já fazia pros outros. Tá, apesar de tu saber, quando tu tá empregado, que nem tu comentou, foi primeiro
e único, a tua carteira assinada ali, né? Eu tive depois como professor de faculdade particular. Tenho 2 CLT só na minha carteira. Como trabalhador de obra, de engenharia, seria, né? só em call. Só que aí é porque também essa parte foi mais complementar que tu teve como professor, que a gente vai chegar lá, né? Mas foi a primeira e única, só que antes tu tinha segurança, vamos dizer assim, né? Todo Sim. mês tu recebia o dinheiro. Sim. E depois, pô, agora não, agora eu tô como sociedade aqui, né, na empresa tocando em Recife. Se eu não fizer um bom trabalho, perdi cliente, não tenho mais dinheiro. E aí, como é que foi lidar com isso jovem? Porque você tinha 19, depois já estava namorando, se casou rápido, e aí você tinha que lidar com faculdade, esposa e empreender também, né? Eu sou resiliente. Hoje, talvez, eu ia ter dificuldade, né? Hoje eu tô velho pra isso, né? A energia vai acabando, né? Mas na época eu era totalmente resiliente. Não tinha problema nenhum, porque eu sabia que era uma questão de tempo e às vezes eu ficava... Eu me lembro uma vez, eu empresário, já depois da Encol, isso jamais iria acontecer quando eu estava na Encol, quando eu estava empregado, na Encol, quando eu estava empregado. Eu me lembro uma vez que eu comecei a empreender, estudando à noite, tudo que você falou, e sem caixa. Eu não sou herdeiro, né? Porque se eu fosse herdeiro, né, e alguém me desse um capital inicial, né, mas não foi o caso. E eu me lembro, no início, eu me lembro uma vez a minha esposa, na época, a minha ex-esposa hoje, né, ela dizendo, vamos levar o menino pro shopping. Eu morava perto ali, aí eu me lembro, história real. Aí eu dizia assim, mas vamos andando, porque não tenho dinheiro para estacionamento, não. Só vai entrar dinheiro segunda-feira, né? E eu era empresário, eu fazia obra, e às vezes eu zerava, né? Vinha, claro que isso é temporário, a gente sabe que é temporário, mas eu tenho vários defeitos, né? Essa minha ex-esposa, inclusive, ela pode te contar alguns. Se você procura ela, ela vai te dizer vários dela. Vamos chamar ela, a prévia do podcast tem que ser com ela. Faz os defeitos do... Mas eu tenho algumas virtudes, né, também. E eu sou resiliente, dá pra segurar o tranco. E essa resiliência é muito necessária para o empreendedor brasileiro, né? E para o engenheiro, né? Porque o engenheiro que não é resiliente, ele tem que fazer concurso público. Porque o cara tem que saber lidar, vai concretar, aí vai chover, aí chove, aí o guincho quebra. É a vida, a engenharia, né? É engenhar, é dar solução. Você está frequentemente dando uma solução, engenhando. Então, se você é engenheiro e não for resiliente, faça um curso aí, eu não sei se existe, para se tornar, ou vai fazer um concurso público, uma coisa mais... Nada contra concurso público, mas é uma coisa mais previsível, né? Eu vou aproveitar, Paulo, para pedir pro pessoal se inscrever no canal, para curtir o vídeo, né? Comenta aí, ó, engenheiro resiliente, para a gente não esquecer mais, porque é necessário e ajuda a gente a chegar para mais gente, né, Paulo? Com certeza. E aí o seu like, né, vai ajudar a gente a chegar a mais gente, principalmente para pessoas que querem escutar a história do Luiz aí, que quer empreender no início, jovem, né, ver os desafios também. E aí ele vai chegar a contar um pouquinho mais, que inclusive, Luiz, beleza, agora ser jovem com 20 e poucos anos, porque continuou 10 anos ali, aí depois você fez a trocada. Porque agora você já tinha montado, vamos dizer, uma certa estrutura, previsibilidade, tudo que você não tinha no começo, né? Sim. Mas aí depois de um tempo, provavelmente você já tinha, né? Por que fazer essa migração, apesar de você já ter comentado que você teve, né? De o pessoal ter dúvida, não sabia e tal... Mas você já sabia que o mercado era aquele e estava conseguindo fazer serviço. Porque na verdade, como eu disse, a empresa, eu era sócio, eu era sócio de fato, no papel, no contrato social, mas a empresa não era minha, o nome não era meu, né? E começou a não ficar interessante para esse cara que foi muito bom na minha vida também. Agradeço ele, encontrei com ele até um dia desse, um cara me ensinou muito o que eu sei, que é o dono dessa empresa. Não estava mais ficando interessante para ele, a distante. E sim, ele teve problema de saúde também, ele teve um tumor na cabeça. Graças a Deus, hoje ele está bem disso, está vivo até hoje, é mais velho que eu, né? Mas ele teve um tumor, se afastou, e aí eu teve que parar a empresa, né? Não estava mais sendo viável tocar a empresa. E aí eu sozinho me veio tudo que eu senti falta, 10 anos executando,
que eu disse, pô, se esses caras que me contratassem soubessem disso, eu sabia, se eu quisesse, enrolar o cara, porque ele não tinha, e eu via outras pessoas enrolando. Eu digo, rapaz, eu vou entrar nesse nicho, aí eu resolvi montar só consultoria. Eu poderia até tentar fazer as duas coisas simultâneas, porque talvez na execução você consiga ganhar um dinheiro maior, assim, um volume, né, fechar uma obra boa e tal. Mas como eu acho que é incoerente você fazer a consultoria e executar por vários motivos, tive que optar por um, aí eu optei pela consultoria. E não me arrependo, eu tenho mais perfil de consultor do que de tocador de obra, de tratar com funcionário. Apesar de ter lidado quase 13 anos com isso. Sim, sim. Mas assim, eu era muito mole, né? O funcionário... eu sempre fui muito falando de defeito e virtude. Eu não sei se isso é um defeito, se é uma virtude. Até porque dizem que o defeito é uma virtude mal administrada, né? Então, todo defeito que você tem, na verdade, é uma virtude que você administra mal. Mas eu sou muito mole com as pessoas, né? Muito mole mesmo. E aí só pedir a vale, aí você o pessoal farrapava comigo, farrapava, sacaneava. Aí depois pedia um adiantamento, eu dava, entendeu? Eu não negava, mas nessa minha posição de consultor, eu consigo ser mais profissional, né? Então, eu tenho mais perfil para isso. Também gosto de falar, né? Sou professor e consultoria tem a ver com isso, você chegar numa reunião e explicar, você, né, palestrar, dar aula, é muito tênue ali essa relação, e é mais o meu perfil. Agora, como consultor, e principalmente nessa área, apesar de ser o mesmo cliente, né? Você antes tinha esse cliente para reformar, isso. Agora como consultor para meio que blindar que essa reforma seja bem feita. No mercado novo, que não tinha tanto, como é que foi a entrada para essas vendas? Tu teve alguma dificuldade, teve algum trabalho que teve que ser feito de conscientização das pessoas, ou foi porta a porta mesmo? Eu fiz muito porta a porta. Eu batia porta a porta justamente para essa conscientização, né? As pessoas não tinham muita dimensão. Eu fiz muito, eu chamava de pré-laudo, de graça. Eu chegava para uma administradora e propunha uma parceria, né? Tu tá assumindo um compromisso agora, eu me propunha fazer uma geral no prédio, né? E aí, obviamente, que eu deixava o gostinho de quero mais, né? Que nem aqueles caras de Instagram que dizem aula gratuita, aí o cara não ensina nada, aí no final pede a aula paga, era mais ou menos isso que eu fazia. Uma hora de vídeo ensinando nada, só falando as mesmas coisas o tempo todo, para no final. Eu fazia isso com um laudo. O laudo tinha conteúdo, você via esse pré-laudo, mas na conclusão do laudo dizia para fazer um laudo aprofundado. E o cara via o pré-laudo e dizia, rapaz, não sabia disso, onde é que é isso? Eu subia lá no prédio do cara, batia uma foto, aí o cara, não, eu quero esse laudo, né? Então, assim, fiz muita coisa de graça, barata, como estratégia de mercado mesmo, de tentar alcançar porta a porta. Hoje, graças a Deus, eu não tenho marketing, não tenho anúncio, patrocínio, assim, alguns parceiros, em alguns eventos, né? Minha esposa joga beach tênis, eu patrocino direto lá os campeonatos dela, e tem na camisa dos campeonatos lá, mas assim, mais por parceria, por interesse na parceria do que por marketing mesmo. Eu não tenho mais, hoje eu não faço, mas eu fiz muito porta a porta. Mas nesse sentido, Luiz, é mais porque você hoje não consegue atender a demanda que existe, ou porque realmente você agora tá segurando um pouco? É porque agora eu já não vendo mais por preço. Então, assim, não faz mais sentido eu bater na porta de alguém ou anunciar. O cara vem a mim... quando o cara vem pra gente, ele já não tá mais preocupado só com preço. Aquela história que eu sofria. E aí a gente consegue conversar. Então, eu diria, sem medo de errar, que 70% dos contratos que eu fecho, eu não fecho por ser o menor preço, né? E aí, se eu ficar perdendo tempo batalhando atrás de novos clientes, o cara vai querer preço. Então, eu vou perder tempo duas vezes. Então, minha grande propaganda é boca a boca mesmo, é as pessoas vindo. Esse negócio de não dar conta, eu não acredito nisso, não. Eu sempre digo, rapaz, não vou pegar, não. Às vezes eu peço, não tô podendo. Eu digo, rapaz, como é que você não tá podendo orçar, bicho? Cobra caro. Assim, se eu tô super enrolado, o cara fica insistindo para eu dar uma proposta. Uma proposta que era 10 mil, uma consultoria, eu cobro 15. Se o cara topar, eu contrato alguém para fazer, para me ajudar. Eu vou dizer que não faço porque não tenho tempo? Que nada.
que tu faz entre 11 da noite e 5 da manhã? Né? Pra que dormir, né? E assim, você acha que hoje você consegue cobrar, não é nem um preço mais alto, um preço mais justo, por conta desse pioneirismo mesmo, por ter chegado primeiro, por ter visto esse mercado primeiro? Porque eu acredito que hoje, claro, como em todos os mercados, devem existir empresas boas e empresas ruins, né? Então, hoje você tem essa assertividade para cobrar o preço mais justo por conta desse pioneirismo? Eu acredito que sim, mas eu não tenho total convicção que a razão seja essa. Eu, de fato, hoje consigo cobrar um preço justo. Mas eu acho que tem mais a ver com a conscientização do mercado. Eu fui pioneiro, mas hoje tem várias empresas boas ou melhores que a minha, igual, pau a pau, concorrente que eu admiro, que eu respeito, e que não sou eu, só eu não, de jeito nenhum. E eles também conseguem cobrar preço justo e eles estão no mercado só há 3, 4 anos. Então, eu não sei, eu acho que tem um peso, né? Eu acho que tem um peso. Tem um peso porque, assim, quando eu mostro meu currículo, né? Aí eu mostro lá 500 condomínios, que já foi meu cliente. E aí, se eu mostrar meu currículo para você, você vai ter um tio, ou já fiz onde você mora, talvez, ou um tio seu, um irmão, um primo, você vai encontrar e você vai procurar saber se realmente foi bom. Então, isso tem o peso. Mas não sei se é determinante, não. Eu acho que a consciência é mais relevante. O cara saber, repito, sem querer falar mal do consultor, já falando, uma coisa é você fazer para os outros, fazer e vender e se livrar. E outra coisa é você fazer para você. E a engenharia condominial está entendendo o que você faz para você. Então, muitos deles, não todos, claro, mas muitos deles estão dispostos a pagar um preço mais justo. E assim, condomínio a gente sabe que é um negócio complicado, né, Luiz? Assim, pelo menos lá no condomínio tem gritaria, tem que ser resiliente. Já passou por alguma situação? Você tem que ir para a Assembleia também? Como é que é? Vou. Situação assim que... Vou. Hoje eu vou participar de uma, inclusive, online também, que eu vou explicar um trabalho que eu fiz. Tem barraco, tem... Já teve reunião que eu saí, né? Eu saí no meio, eu digo, pessoal, não vim para cá para isso não, né? Já teve outros que eu fico só olhando, que não é comigo, né? Fica o fla-flu lá. Mas é complicado. E eu diria que é um dom também, tá? Tem gente que é muito bom tecnicamente. Foi uma coisa que eu aprendi. Muita gente chega para mim e fala, pai, como é que tu trabalha para condomínios? Trabalhar para condomínio é um saco, 50 chefes, 50 contratantes, né? Todo mundo quer dar pitaco. Mas você aprende, e aí você corta. Dá para... Quando você ganha uma experiênciazinha, né? Uma das maiores coisas que eu aprendi na minha vida foi que aquela história de que o cliente sempre tem razão é uma mentira. Rapaz, aquilo tirou um peso das minhas costas. Porque às vezes o cara vem falar uma coisa e eu digo, não, você está errado. Como assim? O cara é meu cliente, né? Ele paga. Eu digo, não, você está errado, eu não vou fazer isso não, porque você está... Não, mas eu quero que você faça. Eu digo, mas não vou fazer porque está errado, tá? Então, assim, aí quando começa uma confusão dessa, o cara já corta logo, aprende a trabalhar dessa forma e na maioria das vezes dá certo. E aí já entrando naquilo que a gente falou no começo. Durante essa empresa, que você ainda presta consultoria hoje, você já tinha pouco tempo, né? Fazia um monte de coisa. Aí você decidiu fazer mais coisas ainda, foi ser conselheiro do CREA, começar a dar aula. Como é que funcionou isso? A aula é uma paixão, assim, né? Partindo do princípio daquilo que eu falei, da satisfação de servir, né, a sociedade, aquele livro ficou famoso, né? Monge Executivo, né? Jesus Cristo já dizia isso muito antes do monge executivo, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? A psicologia prova do que quando você dá, você é o maior beneficiado. Raul Seixas, ele diz que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Só para deixar claro, você é amigo do Leonardo Coimbra, né? Que passou por aqui, né? Ele também gosta, sempre citava uma música. Então, aí eu dar aula é o auge do meu egoísmo, porque eu fico me ensinando, falando, eu pergunto, não escondo o jogo, falo e eu saio feliz da vida, né? Eu me sinto muito bem. Mais feliz é dar do que receber. E aí era uma condição inegociável para mim, ser professor, né? Tanto que eu falei que a minha outra assinatura na carteira era
dar aula, mas eu não queria ficar dando aula em graduação. Não queria, porque o foco das pessoas são outro. Então eu dou aula em pós-graduação, mas para eu dar aula em pós-graduação eu precisava ter um currículo. E aí eu comecei, eu me lembro, eu ganhava, tudo bem que faz um tempo já, né? Sei lá, deve fazer uns 15 anos, mas se eu não me engano era R$35 a hora como professor de graduação, né? Era um negócio assim, ridículo mesmo. Que eu não sei como é que tá hoje. Acho que é menos que numa escola Menos, particular. Mas eu queria sempre pensando no futuro, né? Era 15 anos atrás também, né? Eu fui explorado como estagiário pensando no futuro, eu dei aula em graduação, ganhando nada, pensando no futuro. E o professor eu não abro mão, eu já dei muita aula por ano. Hoje eu dou pouca, não ocupa muito meu tempo. Hoje é o suficiente ali só para alcançar meus objetivos. Agora, conselheiro do CREA, e realmente botaram na minha mão, me pediram, eu aceitei. Meu mandato está acabando agora, 31 de dezembro. Então. Vai continuar? Não posso. Eu tô há 6 anos já, é 3 mais 3. Se tá há 6 anos é porque quer mesmo, né? E aí depois desses 6, você é obrigado a ficar 3 fora, no mínimo. Se você quiser se candidatar de novo e tal. Mas aí acho que eu vou ficar mais do que 3 fora. Mas a aula não. A aula o meu sonho é não se aposentar, né? É ter qualidade de vida até morrer. E eu quero, meus 70 anos, tá dando uma aulinha aqui, outra ali, uma palestrinha aqui, outra ali. Eu espero e estou investindo na minha vida para isso. Quais estados você já deu aula? Que a gente tá vendo que é a tua paixão também da aula, mesmo que, vamos dizer, para atingir alguns certos objetivos, né? Eu dou aula para uma instituição que é nacional e são módulos que são nos finais de semana, né? Na sexta até o domingo. Sexta de noite, sábado e domingo de manhã, até meio-dia, direto. Direto assim, né? Claro. Dessa forma, por isso que para se deslocar. Então, justamente para justificar a ida, precisa ser dessa forma bem compilada. E eu já dei aula em todos os estados do Brasil, de engenharia, de perícia, de impermeabilização, de patologia da construção, menos o Ceará. Obviamente eu conheço o Ceará, já fui várias vezes, inclusive a trabalho. Há 2 semanas eu estava lá fazendo um laudo, né? Às vezes aparece uma coisa mais distante. Mas aula, por coincidência, eu não dei no Ceará. Todos os estados eu dei. E isso é muito maravilhoso também. É outra sorte que eu tive, né? Porque você começa a pegar contextos diferentes, né? Você começa a entender como funciona a engenharia do Iapoque ao Chuí, literalmente. Eu dei no Rio Grande do Sul e dei em Roraima, né? Dei no Acre, dei em Salvador, em todos os estados eu dei. E assim, Luiz, a engenharia, você que passou por todos os estados, a gente fala de um Brasil que é gigantesco. E aí a gente vai depois entrar no CREA, que existem os CREA regionais, mas assim, é algo que existe nacionalmente, né? Todos os estados precisam de um CREA. É nivelada a engenharia no Brasil ou existem muitas discrepâncias a depender do local? Existem discrepâncias ainda. Tem local que você vê que existe uma carência muito grande. Tem local que no final da aula, ninguém me conhecia, mas no final da aula os caras me chamam para tirar foto, como se eu fosse um cara famoso, né? E eles carentes, perguntando, que é muito massa dar aula nesses lugares, né? Tem outros que você vê que é uma média boa e tem outros que você vê que é acima. Eu estou dizendo isso tudo com referência a Recife. E eu posso te dizer com certeza que Recife é um grande polo da engenharia. Não deixa a desejar para nada para ninguém, tá? Existem lugares que realmente... é inevitável, né? Não é que a pessoa não é evoluída, não é que o Estado não seja evoluído, mas tudo começa, por exemplo, em São Paulo, né? E vai se distribuindo. É natural que em São Paulo tenha uma tecnologia que aqui não tenha. É natural que chegue algum conhecimento, né, em alguns estados e em outros não chegue tão rápido. Isso acontece sim. Tem muita divergência. Mas em todo lugar, por isso é que eu dou aula em pós-graduação e não em graduação, que em todo lugar eu sinto pessoas dispostas a aprender. Isso é bom, né? E porque isso é que é mostra bom. Interesse, né? Uma pergunta, você falou sobre pessoas tirar foto, né? E tá na área de patologia também. Não sei se você conhece aquela
influenciadora na área, que é a Marília Araújo, que ela fica falando muito sobre patologia. Eu conheci ela, inclusive, há pouco tempo. Eu não conhecia, eu vi uns vídeos dela e comecei a... Tem muita gente nessa área. Tem muita gente boa. Tem muita gente que vale a pena seguir. Tem muita gente que ela eu não vi o suficiente para entender o perfil. Não posso... Ainda bem, né? Não posso nem falar nem bem nem mal. Mas tem muita gente que dá conteúdo bom. Né? Você entra, por exemplo, quem gosta dessa área, segue um perfil de um Matheus Leone da vida... Eu sigo. O cara não esconde jogo. Claro, ele tem lá os cursinhos dele pago e tal, mas ele não fica naquela lorota, aquela enrolação. Então tem muita coisa boa, né, nessas áreas. O Paulo levantou, porque o tema especificamente, como é um tema do dia a dia, é um tema que chama a atenção, claro, dos engenheiros, mas chama a atenção da população de maneira geral, né? Então, assim, se você falar de um condomínio, boa parte da população mora em um condomínio. Então, assim, você acha que esse trabalho de conscientização se fortaleceu muito por conta desse interesse de todo mundo, porque é diferente de uma máquina elétrica específica que só o engenheiro vai ter atuação. Então, esse ser generalista ajuda para... Ajuda muito. E as redes sociais é um grande instrumento. Você vê que quem segue, por exemplo, esse pessoal, né? Quem segue a gente também tem. Não é só engenheiro. Porque a gente dá dica prática para um síndico, para um cidadão qualquer que queira fazer uma reforma. Né? Então é algo bastante útil. E envolve muito essa questão do generalista. Por muito tempo eu achei que eu achava que ser generalista era algo ruim, né? O bom mesmo era o cara que era ortopedista do joelho esquerdo, né? Mas hoje é provado que o que as pessoas querem nas empresas são generalistas, são pessoas que conseguem conversar com todo mundo. O especialista ele fica só naquilo ali, ele não consegue ter aquela visão. E nessa área de patologia da construção, ela é muito ampla. Ela literalmente é muito ampla. E aí você tem que ter um perfil generalista considerável. Você tem que falar de recuperação de estrutura, de reforço de estrutura, de como escorar uma marquise e até de como fazer um assentamento de um revestimento 40x40 em porcelanato que tem pouca absorção no edifício de 30 pavimentos. Né? Então você tem que estar girando em várias áreas diferentes. Eu quero pegar... Pode isso? Não, pode seguir. Também vou dar uma seguida, mas eu quero pegar um ponto que você trouxe, que você fez consultoria para 500 condomínios, por exemplo, né? E aí você falou que a engenharia é muito gratificante para tua trajetória, né? Até essa parte de execução. Mas dá para o cara viver bem financeiramente também com engenharia? Com certeza. Eu defendo a teoria, lógico que eu não tenho como provar, é só uma ideia, de que dá para o cara viver bem com qualquer coisa, que o cara faça bem feito, né? E se o cara entrar na engenharia e ele souber, ele querer... Eu sei que isso está na moda, parece clichê, mas se ele querer realmente pensar fora da caixa, ele consegue demais. Tem muito ramo, é muito amplo. Eu quase sempre começo a minha aula com uma nota fiscal que tem assim, que eu encontrei na internet, que diz assim... apertar o parafuso, tem lá os serviços que o cara prestou. Apertar o parafuso, R$1. Aí embaixo, saber qual parafuso apertar, 999. Total da fatura, R$1.000. Então tem muita gente que entra na engenharia para apertar parafuso, né? Fazer o que o avô dele fazia, o que a mãe dele fazia, o que o cara manda ele fazer. Né? Aí realmente pode ser que ele tenha dificuldade. Mas se você entender que se você investir em aprender, saber qual parafuso apertar, você vive tranquilo, né? Não deixa a desejar nenhuma profissão. Em relação especificamente a essa área de consultoria e de análise de empreendimentos, tem muito mercado ainda a ser explorado? Você falou que todo mundo tá mais conhecido, mas ainda tem muita vaga para essa área? Tem e estamos precisando, né? Estamos precisando. A gente é daqueles que acredita que a concorrência é boa, valoriza o mercado, né? Porque falta gente. Eu às vezes fico atolado de coisa para fazer
E às vezes eu sou impedido de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu presto serviço para algumas construtoras também, né? E aí, às vezes, um condomínio que foi feito por essa construtora quer que eu faça um laudo para acionar ela na justiça. Já acontece algumas vezes. Aí eu digo, rapaz, eu não vou fazer, né? Me considero... Legalmente eu nem sou. Se eu não trabalhei especificamente naquele empreendimento, segundo meu advogado, eu poderia fazer. Mas assim, eu não tenho o cara de fazer um laudo para um condomínio que vai acionar um cara que é meu cliente. Não faz sentido. E aí eu preciso indicar pessoas. E às vezes eu não consigo, né? Ou seja, falta. Pode ter certeza que falta. E vice-versa, como tem gente que me indica, né? Uma das maiores empresas de consultoria do Nordeste, exemplo para mim e para qualquer um outro, é o contrário, presta muito serviço para a consultora. E aí não se sente à vontade de fazer o serviço para o condomínio que é a consultora. E me indica, amigo meu, colega, parceiro, e a gente está sempre se indicando e não falta serviço não. Pelo contrário, precisa de gente. E nesse meio tempo foi pro CREA. Como foi? Você disse que foi indicado pro CREA. Como é que foi isso? Foi um conhecido? Você buscou de alguma maneira? Eu não conhecia muito bem, há 6 anos atrás, como o CREA funcionava. Eu até vou complementar. Como é que funciona e o que é ser conselheiro do CREA? Então, eu não sabia como funcionava o CREA. O CREA sempre teve muita fama de ser um cartório, né? Só tá puxando ali o dinheiro que a gente tá pagando. Ele vai lá, você vai lá, registra, que nem um cartório, literalmente. E de fato ele é. O problema é que ele não pode ser só um cartório. Ele é um cartório e é necessário que exista esse cartório. Não pode, o CREA não deveria existir. Quem fala isso não sabe o que está falando. Tá? Não, o CREA tem que existir e o cartório do CREA tem que existir. Só que não deveria ser só o cartório. E como é que funciona essa estrutura? Você tem o presidente, que é eleito pelos engenheiros com CREA ativo. Esse presidente nomeia uma diretoria. Só para entender, então qualquer engenheiro que tem um criativo, pode votar. Ele poderia votar? Pode. Pode e deve. Na OAB é obrigatório. É que nem TRE. Se você não votar, tu leva multa. Mas na engenharia não é. No CREA não é obrigatório. E aí o índice de votação é muito baixo. Mas ano passado, pela primeira vez, o voto pôde ser eletrônico. Então aumentou muito. Porque antes no CREA, o OAB não era é obrigatório, mas era eletrônico há vários anos. Na engenharia, no CREA, o cara tinha que ir lá na cédula e não existe. Mas o último já foi eletrônico. Então a ideia é crescer isso. E aí o presidente é eleito, ele nomeia, ele tem vários cargos de confiança que ele vai nomear. E ele nomeia uma diretoria, que é o vice-presidente, segundo vice-presidente, diretor administrativo, diretor não sei do que lá, não sei o que lá. E tem os conselheiros, que são eleitos pelas entidades. Por exemplo, a Universidade Federal tem direito a 1 ou 2 conselheiros, sei lá. A Católica tem direito a 1. O IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia, tem direito a não sei quantos. O SENGE, o Sindicato dos Engenheiros, tem direito a não sei quantos. A ABENC, Associação Brasileira dos Engenheiros. Essas entidades todas de engenharia florestal, de engenharia de agronomia, elas têm umas cadeiras lá reservadas. Aí ela faz uma eleição na entidade e manda para o CREA. Eu, no caso, fui eleito pelo SENGE, pelo Sindicato dos Engenheiros. E aí, quem é civil fica na Câmara de Civil, o conselheiro, ele analisa relato. Por exemplo, chega uma denúncia. Hoje eu fiz um relato de uma denúncia de ética, se aceitava ou não. Aí tu lê lá o processo, aí o cara reclama, não sei o quê, o engenheiro... Aí você faz um relato e leva para a plenária para ela aprovar ou não o teu relato e seguir com esse processo. Eu, nesse caso de hoje especificamente, eu fui favorável a seguir com o processo, né? Porque eu não vi base suficiente para não seguir, até porque eu não estou condenando o cara, só vai investigar mais, né? E aí eu vou levar para a Câmara e a Câmara vai dizer, não, realmente, vamos seguir, não vamos seguir. E desde de outras irregularidades mais, né? Não tem RT, exercício legal da profissão, enfim. Aí você vai julgando todos esses processos, sempre tem um relator e o grupão todo vota. Eu tenho 2 perguntas, né? Se um conselheiro do CREA ganha bem, ganha dinheiro para estar lá como conselheiro, e a segunda, o que aparenta muito, é que o CREA está distante dos interesses reais da classe da engenharia. Você sente isso? Como é que tá? Então, o conselheiro não ganha, né, não é remunerado, e isso me surpreendeu bastante,
Tem algumas coisas... Só descobriu depois que entrou. Só descobri depois que entrou. Pra mim não fazia a menor diferença, porque eu não queria entrar, né? Já tinha sido cantado antes, né? Mas assim, eu gostei de entrar. Eu vi que eu pude contribuir. Porque não é só processo burocrático. Existem discussões. Por exemplo, vou dar um exemplo. Naquela questão lá do Holiday. Aí o CREA foi lá e participou daquelas discussões, daquelas audiências. Porque aí, obviamente, que os empresários queriam dizer que aquilo não servia mais para nada, para poder leiloar. Os moradores queriam dizer, não, dá para recuperar, a gente só precisa de um financiamento para poder pagar a recuperação. E aí o CREA se envolveu nessa história, sem querer entrar no mérito agora técnico. O CREA se envolveu na coisa sobre transnordestina, sobre o anel viário. Então o CREA ele participa também dessas conversas. Já respondendo a tua segunda pergunta, que é onde ele deveria participar mais, que é a função além cartório. Repito, o cartório é necessário, mas é a função além cartório. Eu entendo, minha opinião é suspeita, porque eu sou próximo à gestão atual, isso. Eu sou próximo, eu conheço, né? E aí, obviamente, minha opinião é suspeita, há quem discorde, mas eu senti uma evolução nesses últimos 2 mandatos, que foi do Adriano Lucena, né? Dessa parte de se aproximar mais da sociedade. A gente ainda está muito aquém do que deveria. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas eu senti uma evolução, tá? Em diversas áreas você consegue ver essa ponte um pouco mais próximo de um lado e de outro. Estamos aquém, estamos evoluindo, não é fácil, é uma estrutura muito pesada, é muito dinheiro, é muito cargo, muita política. Por exemplo, eu falei dessas entidades, né? Aí o Senge tem direito a não sei quantos, aí a Bank tem não sei quantos, aí a Bank quer ter mais, aí tem que tirar do outro, mas aí ela vai ficar mais poder. Então, assim, tem muita política, eu me decepcionei muito com um nível de política que eu achava que não existia, por um lado, mas me surpreendi muito positivamente com dedicação de pessoas que não ganham, assim como eu, absolutamente nada para fazer o trabalho, e muitos se dedicam com excelência, né? Com excelência, independente de receber ou não. Isso é bem bacana, né, Luiz? Porque a gente vê essa discrepância, né? Tem ao mesmo tempo pessoas que estão sugando da instituição e outras pessoas que estão se doando ao máximo até sem remuneração para isso. E eu acho que o fundamental para o CREA evoluir, como todos nós temos que evoluir, é essa comunicação, né? É escutar mais. E eu também faço esse desafio porque você trouxe muito bem. A votação, todo mundo pode votar, mas não vai ninguém. Aí você não quer votar, mas também você quer cobrar depois. Isso. Então eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho educacional mesmo para que as pessoas participem mais, para que a gente exija mais, para que a gente cobre mais e para que a gente também participe mais com ideias, com soluções, porque o engenheiro sabe dar as soluções. Então, por que a gente não faz um grupo que faça crescer de maneira geral, já que, como você pontuou bem, a parte de cartório do CREA precisa existir, né? E aí a gente tá chegando próximo ao final, eu queria que tu desse um conselho para quem é engenheiro que está começando agora ou está pensando em mudar de carreira. O que é que esse engenheiro deve seguir? Quais são as habilidades que ele deve estar trabalhando? Então, o primeiro conselho, a primeira afirmação é que engenharia é massa. Tá? Engenharia é muito massa. Vou nem fazer de novo a pergunta do começo, que na verdade eu passei agora no final. Tem uma nova pergunta aqui. Não existe isso de que não vai ter mais mercado, que... Não existe. Se bem que eu acredito que qualquer profissão, se a pessoa se dedicar... Aí agora o que eu vou dizer, eu posso afirmar que na engenharia funciona. Mas no fundo eu acredito que para qualquer profissão também funcione, né? É você não se limitar a apertar o parafuso. É você estudar, você se dedicar, você entender para ser você a pessoa que vai dizer qual parafuso tem que apertar. Aí você vai lá e contrata alguém para apertar o parafuso para você, tá? Porque você investir é o maior investimento que tem. Eu gosto de uma frase daquele... Como é o nome daquele cara do golfe? Que ele era campeão lá. É o... Tiger Woods, né? Ele diz, eu tive sorte. E eu gosto de dizer que eu tive sorte, porque eu tive mesmo, não é? Às vezes as pessoas pensam que é falso, eu tive sorte, eu tive muita sorte, né? É fato que eu tive.
Mas aí ele diz assim, eu tive sorte. Mas eu tive sorte depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia. Né? Ou seja, não basta ter a sorte, você tem que ter a sorte, eu acredito. Mas a sorte bate na porta de todo mundo. O problema é que quem não vê a sorte é porque não está preparado e não viu que aquilo era sorte. Existem estudos que provam que os otimistas, eles têm uma característica em comum. Né? Eles têm uma característica, eles têm todo, não são otimistas por acaso. E uma delas é estar preparado para receber a sorte. Na engenharia, é muita sorte disponível. Muita sorte disponível. Você se preparando, pegando um nicho, né? Se você quiser inovar. Claro que você pode fazer uma coisa tradicional, pode ser um engenheiro calculista. Né? Eu tenho um engenheiro calculista que nega serviço. Nega. Eu preciso, às vezes, de um parceiro calculista. Rapaz, não estou podendo pegar, não. Né? Então, assim, tem volume, tem trabalho. Agora, tem que ser capacitado. As pessoas não conseguem diferenciar, só para terminar, duas coisas na engenharia. Na engenharia tem muita coisa a qual a gente é habilitado a fazer. Por exemplo, eu como engenheiro civil, eu sou habilitado a fazer uma barragem. O engenheiro civil é habilitado a fazer uma barragem. Agora, pergunta se eu faço barragem. Não. Por quê? Porque eu não sou qualificado. E eu não sei se você lembra quem fez o juramento. Quem fez o juramento? Não, desculpa. Está lá no Código de Ética da Engenharia que eu só vou assumir serviço para qual eu sou qualificado. Não basta eu ser habilitado. Eu tenho que ser qualificado. E eu te digo, se você se qualificar, não falta trabalho, não falta serviço e não falta trabalho com prazer, que para mim é o melhor de tudo. A última pergunta que a gente geralmente faz, Luiz, é se a engenharia valeu a pena para você, né? Mas você respondeu ao longo do programa inteiro. Então eu queria puxar em cima dessa tatuagem, né? Como a gente começou a encerrar, doeu, foi quantas horas para fazer? Então, se valeu a pena, aí a gente tá falando de música, né? Aí começaria tudo outra vez, se preciso for, inclusive não ter dinheiro para ir pro shopping de carro e ter que ir a pé. Certo? Essa história de que, quando eu casei com a minha primeira esposa, eu disse, você está disposta, se for preciso, comer macarrão com salsicha? Tô disposta. E eu, infelizmente, eu cumpri essa promessa de que eu pensei que era brincadeira, mas começaria tudo outra vez, se preciso for. Né? Essa tatuagem veio de um insight que eu tive quando eu estava pensando o quão grato eu sou e quão feliz eu estava conversando sobre ser engenheiro, informalmente com os colegas, diga, pá, engenharia é massa, tal, devia estar, queria registrar em algum lugar. Aí me veio nessa mente, aí fui na inteligência artificial, eu quero fazer uma imagem da inteligência artificial, quero fazer uma tatuagem de engenharia, faz para mim aí, ChatGPT. Aí é ele que fez. Aí levei na mulher lá, né? Que nem aquele cara do Bop, bota aí e tal. Faca na caveira. Aí o cara, não, pô, vou botar uma borboleta, botar uma... Não, pô, bota isso aqui. Né? Aí fui lá e botei e acho massa. Das tatuagens que eu tenho, é uma das que eu mais gosto. Fantástico, viu, Luiz? Queria agradecer a tua presença aí. Muito bom conhecer toda a tua trajetória, dos desafios que teve no começo, né? Pessoal, inclusive. E mesmo assim, tu ser apaixonado pela área e até literalmente, né? Não tem nem como falar. Não tem como negar, né? Tá na pele agora. Muito obrigado, viu, Luiz? Prazer te receber. Foi uma satisfação e parabéns, né? Por essa trajetória incrível. Em nome do Grupo Equation, muito obrigado, meu amigo. Ok, eu que agradeço. Parabéns para vocês pelo trabalho e vou passar a ser assíduo em ver os materiais produzidos por vocês. Obrigadão, Luiz. Valeu. Valeu.